Gravar, né, Vitória? Não esqueci. Pronto. A gente está aqui. Pronto. É aqui que a gente está. Agora passou. Era a janela da própria reunião que estava sem estar minimizada, por isso que ela estava tão... Aí, ó, ela aparece. Some daí. Ai, Deus. Bom, então os arcos branquiais, né, foram então que a gente vai dar uma olhadinha nesses arcos branquiais que a gente falava, né, que esses animais possuíam. Lembra lá que a gente falava muito de, para ser um cordado tem que ter os arcos branquiais, né? E os peixes, né, mais antigos que apareceram possuíam então, né, tinham esses arcos branquiais aí, e que, ao longo do desenvolvimento, então, a gente teve os primeiros dois arcos branquiais cartilaginosos de uma série de outros, né, vistos nos ostracodermes, né, e que tinha a boca circundada por placas funcionando como maxila. Então, essa mudança aqui houve, então, em alguns peixes, né, que antes eram só esses arcos ali nos ostracodermes e servia para filtrar alimento ou filtrar essa água também, tá? Mas que em outros, que aconteceu? Começou a funcionar como se fosse uma maxila esses primeiros arcos. Então, trouxe uma melhoria também nessa ventilação, né? Isso é, nessa captação de oxigênio, sucção da água para a respiração. Então, acabou, então, surgindo essas maxilas também, tá? Então, essas maxilas, normalmente, a gente vai ver que com a mudança, elas foram otimizadas e são movimentadas por músculos, né? Então, por isso que eles conseguem agarrar objetos, né, e tudo mais. Tem revestimentos de dentes que apareceram também posterior ao aparecimento das maxilas, tá? Então, confere uma mordedura mais forte para esse peixe e manipular objetos, isso é, ninho, que a gente já falou ali anteriormente, então, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesses peixes que antes não tinham, então, essas maxilas, tá? Então, nós tínhamos lá esses peixes com aquela boca arredondada, como a gente vê hoje, né? Nas lampreias, né? Nas feiticeiras, que elas não possuem, então, as maxilas e possuem aqueles arcos lá branquiais. Então, arcos branquiais de muito teleósteo se diversificaram em poderosas maxilas faringianas para mastigar, para raspar e para triturar. Então, nós tivemos esses primeiros arcos aqui, então, branquiais, gente, né, se modificando, então, para que esse aparato, então, da maxila fosse formado, tá? Então, nós temos, então, a formação do palato, e aqui a gente pode ver, ó, acabou formando isso aqui, ó, o palato quadrado, a maxila inferior, tudo isso proveniente de onde? Dos primeiros arcos branquiais, tá? Então, dentes vieram posteriormente para somar, então, a essa novidade evolutiva da maxila, né? E que acabou aí otimizando, então, a vida desses animais, né? E aqui, esse esqueminha é mais para mostrar também que, diante dessas maxilas, então, agora esses arcos branquiais modificados, né? Em maxilas, houve o quê? Agregou-se uma musculatura também, porque é necessário uma musculatura, então, nesses novos ossos, ou sejam eles ossificados, ou sejam eles cartilaginosos, para
otimizar essa abertura e fechamento. É tudo por ajuda também de musculatura. E esses miômeros foram mudados ao longo do corpo e também nesses locais também onde apareceram a mandíbula. Bom, então temos aqui, ó, antes, né? E depois, então, aparecendo, então, todas essas estruturas. Então, a evolução dessas maxilas a partir dos arcos viscerais, arcos branquiais anteriores, então, tá? Então, aumento e adaptação desses primeiros arcos branquiais funcionam como as maxilas, tá? Esse foi o primeiro avanço evolutivo que nós tivemos, então, em relação aos peixes agnatos, tá? Bom, os agnatos, então, ainda continuamos o quê? Além dessas maxilas, tivemos também desenvolvimento desses apêndices pares, tá? Então, permitindo o quê? Mobilidade a esses animais. Então, a gente está falando desses apêndices, então, né, duplos, pareados, então, que são as nadadeiras, e que vai facilitar toda essa locomoção desse animal, tá? Juntamente com isso, né, com musculatura e tudo mais, esse peixe pode fazer movimentos diferenciados agora, tendo essas estruturas pares, então. Ele pode, então, arfar, guinar, isso é, mudar de direção lateralmente, mudar de direção ou para cima ou para baixo, né? Então, a gente tem todas essas mudanças de movimento que esses animais podem fazer e até mesmo de balanço, que seria uma rotação corporal também, o que esse bater dessas nadadeiras pares, né, facilita bastante também, tá? Esse, então, foi o segundo avanço evolutivo que nós tivemos nesses animais, que é a presença, então, de nadadeiras pares, principalmente quando a gente olha lá os peixes já que já foram extintos, né? Que apareceram e que depois acabou, então, sendo os ancestrais dos peixes ossos, tá? As maxilas são vantajosas quando direcionadas para o objeto, né? E isso a gente vê que esses animais, né, possuem boca bem frontal, a maioria deles bastante frontal, e que facilita bastante, então, essa vantagem em relação à alimentação também. Aqui também falando, né, que além das maxilas e nadadeiras pares, outros aspectos também mostram o plano corporal complexo, né, que é um progresso juntamente com a locomoção e a predação, né. Então, aqui, para a gente começar, a gente tem um peixe gnatostomado generalizado, né, mostrando aspectos derivados comparado com a condição agnata. Isso é, então, nós temos já presença de maxilas, né, de mandíbula, temos essas nadadeiras pares e temos também caudas, né, essas caudas diferenciadas, principalmente assinalando aqui a cauda heterocerca, tá, gente? Que ela é reforçada e ela oferece, então, para esses peixes uma fuga rápida com economia de energia, né? Uma nadadeira caudal, então, que exerce aí uma otimização, então, para esse nado, tá? Além do que nós vamos falar também desses conjuntos aí musculares que esses peixes apresentam, tá? Bom, já falamos, né, de maxilas com dentes para morder firme, rastros branquiais, né, estruturas que protegem as brânquias e que descende desses arcos também, né, então, esses rastros aqui, olha, né, branquiais e que acabam protegendo, como se fosse o opérculo mesmo do peixe, né, que protege ali toda essa estrutura da brânquia. Musculatura hipobranquial, então nós temos aqui, ó, esses
esses Vzinhos aqui que a gente vê, né? Um V aqui e um V aqui, mas que acaba formando um W, né? Então, uma musculatura muito mais desenvolvida, tá, gente? E que promove uma movimentação corporal muito boa, né? Para fazer, então, esse batimento caudal, ou seja, também das nadadeiras pares, né? Além de musculatura hipobranquial, que está relacionada mais próxima à boca, que fornece, então, abertura de boca, né, para ver uma forte sucção de entrada de água, olha, bastante grande, né, uma cavidade, uma abertura boa, para que ocorra, então, a oxigenação. Espiráculo, quando está presente, né, esse 4 aqui, olha, né, então, nós temos um orifício respiratório, né, principalmente em peixes bentônicos, e nós vamos ver o espiráculo presente dentro dos condrites, né, principalmente quando a gente fala nas raias, que se enterram debaixo da água, né, e que a boca dela está para baixo. Então, é necessário que ela tenha também um espiráculo, né, para que ela capte, então, um local que está menos enterrado, para que haja, então, entrada de água ali dentro, para que essa água traga oxigênio para esse animal. 3 canais no ouvido interno para equilíbrio, né, desse animal, para ele, né, acabar, então, tendo esse equilíbrio para nadar, não se perca. Então, é muito importante esses canais, como se fosse o nosso labirinto, tá? Cone arterial no coração, então nós vamos ter um local ali que faz uma certa divisãozinha, né, para esse forte bombeamento ventricular do coração, porque esse animal está com a locomoção muito mais dinâmica e ele precisa, então, de um suporte circulatório também que forneça isso para ele. Divisão dos músculos do tronco, que é isso que eu estou falando, né? Falei anteriormente ali, desses músculos axiais aqui, promovendo, né? Essa musculatura toda daqui para baixo e daqui para baixo também, tá? E além de, em W, né? Porque nós temos no anfioxo, gente, apenas um local, né, uma parte do corpo do anfioxo, que é aquele peixinho pequenininho lá que a gente falou, né, que ele tem musculatura já, mas que ele mais vive a vida dele bem mais tranquilinho lá, meio que enterradinho, e que ele consegue nadar mais, que os movimentos dele é muito mais tranquilo, porque ele só possui, então, esses músculos aqui, ó, em forma de V. Enquanto nos peixes a gente já tem essa formação de M, ó, 2 grupos musculares e separados corporalmente, né? Vértebras com centros e costelas. Isso também, olha, para, então, aqui mostrando aqui, olha, que separa, então. Nós temos o tubo nervoso, né, que temos a notocorda aqui, que é o centro aqui desses discos vertebrais, e tudo essa estrutura que seja ela óssea ou seja cartilaginosa, para a inserção também dessas musculaturas, tá? Aqui, olha, eu pensei que não tinha essa figura aqui. Mas aqui, mostrando o anfioxo, como que era, então, esses miômeros aí musculares, né? Em forma de V. Então, ele tem uma movimentação, mas nada comparada dos outros peixes, então. Pois nós temos na lampreia, olha, que ela é uma forma de W ali, né? Mais alargada, tá? Então, ela é meio serpentinosa, tem movimentos mais serpentilíneos, né? Temos o cação aqui, que já é essa estrutura, olha, bem mais complexa ainda do que um W, tá? E aqui também um outro teleósteo aqui, um outro peixe, né, que é a pelca,
Então, nós temos também essa inserção desse músculo aqui em W, então, né? Então, um músculo já bastante modificado, né, nesses animais e que ajuda, então, essa contração e essa mobilidade corporal. Bom, aqui a gente já passou esse esqueminha outras vezes, mostrando, então, esses gnatostomados e a diversidade, né? Então, nós temos 4 classes de peixes mandibulados, isso é, gnatostomados, que possuem mandíbula, e que 2 deles são extintos, que são os placodermes, que nós temos aí, né? Que podem ter sido os ancestrais dos peixes condrites, que são os grupos de cartilaginosos atuais, e temos os acantóide, que eram aqueles peixes espinhosos, né? Também com mandíbula e também com já aparecimento de ossos, né? Ossificados e tudo mais, e que descendem os peixes ósseos, né? Atuais que nós temos hoje, então, tá? Então, aqui o esqueminha aqui, depois a gente vai falar bem mais desse esquema aqui depois, tá? Então, aqui, só falando dessa diversidade, aqui mostrando principalmente esses acantóide, né? Que eram esses peixes espinhosos, então a gente pode ver esse monte de apêndices aqui, pares, gente, e eles eram chamados realmente de acantóide, né? Acante quer dizer espinho, porque eram pares e ainda eram providos, então, olha, sempre de espinhos, então, que sempre margeavam, né? Então, essas estruturas, então. Então, eram nadadores ativos, tinham o corpo bastante hidrodinâmico, isso fazia com que eles fossem bem ágeis, tinham escamas espessas, pequenas e duras, numerosas nadadeiras pares, espinhos robustos nas nadadeiras e grandes olhos laterais também. Mas essa classe extinta, então, tá? Quanto à locomoção, bom, quanto à locomoção, vamos dar uma faladinha aqui também, porque nós vimos que a locomoção, quem vai fazer, né, quem vai otimizar essa locomoção, musculatura e também, é lógico, os apêndices pares facilitou, né, otimizou, então, esse tipo de locomoção para os animais a partir dessas estruturas que apareceram e em conjunto, então, com a maxila, esses peixes tiveram grandes explosões, então, de aparecimento de espécies, então, durante todo esse correr do tempo, né, geológico aí e evolutivo. Bom, para a gente falar em movimentação, mas todo peixe nada, mas nem todo peixe nada um igual ao outro, tá, gente? Então, aquilo que a gente mostrou anteriormente aqui, essas mudanças, né, desses conjuntos de miômeros, isso é, esses conjuntos de fibras musculares, vão fazer, então, movimentos também diferentes em cada grupo de peixes que tiver uma ou outra conformação daquelas que nós mostramos ali, né? Em W mais ondulado ou não, né? Então, nós temos o seguinte aqui, nós temos contrações para locomoção, então, ocorrendo nessa contração muscular de um lado do corpo, enquanto o outro lado, ó, e relaxamento simultâneo dos músculos do outro lado do corpo. Então, são movimentos antagônicos. Enquanto um, então, contrai, o outro relaxa, né? Então, sempre assim. Por exemplo, aqui está contraindo, enquanto aqui está mais delgado, está mais relaxado. Então, tudo isso acaba trazendo movimentos, então, ondulatórios para esses peixes fazerem a sua locomoção. Mas quais são esses movimentos ondulatórios? É aí que esses movimentos se distinguem um dos outros.
É o anguiliformes, é o carangiformes, ostraciformes, tuniformes também, dependendo daquilo que a gente vai olhar. Então, vamos lá. Carangiformes, por exemplo, vamos ver aqui. Tá, vamos ver ostraciformes. Corpo inflexível, isso quer dizer que o corpo não tem muita mobilidade e a ondulação vai ocorrer quase que mais na cauda. Então, a gente olha aqui, ó, principalmente o 3, olha, onde que está o 3? Aqui a gente vai ver muito mais movimentação da cauda, olha, tá? Então, a cauda que vai mais bater. Esse aqui da mesma forma. Normalmente, a cauda que vai dar muito mais propulsão e movimento para esse peixe, porque ele não tem muita maleabilidade no corpo, tá? Vamos ver aqui. Anguiliformes, peixes alongados e flexíveis, capazes de curvar metade do corpo, então, na forma de um semicírculo, que são as enguias. Então, aqui, se a gente olhar a enguia, olha, mais da metade do corpo dela possui essa ondulação aqui, somente essa partezinha bem pequena da cabeça aqui, acaba não fazendo parte da movimentação. Ela mais, então, direciona, enquanto o resto do corpo todo, então, tem essa flexibilidade para otimizar o movimento, tá? Esse aqui mais mexe a cauda, olha, que a gente pode ver, né? Mexendo mais essa parte final da cauda, então. Esse aqui, carangiforme, ondulações limitadas à região caudal, lateral, em peixes, ó, que lateralmente são comprimidos. Então, isso peixes que são mais fininhos, tá? Às vezes largos, como, por exemplo, o liquado, tá? Que a gente pode dar um exemplo de peixe que é bastante, que tem esse corpo comprimido, então ele vai ter tipo esse movimento aqui, tá? Que é limitado à região caudal, lateralmente comprimidos, então. Então, vai muito mais a propulsão desse peixe do linguado, vai partir da cauda. Tuniformes, impulso é gerado pela nadadeira caudal, né? Principalmente o impulso, literalmente, a gente falando e vendo em peixes, a cauda realmente é o que vai dar realmente esse impulso, essa propulsão para o nado, né? As nadadeiras ajudam, mas as nadadeiras muito mais para direcionar, então, todo esse impulso que esse peixe está tendo, tá? Então, tuniformes, ó, gerado pela nadadeira caudal, que é uma estrutura grande, forte e bifurcada, tá? Deslocam por grandes distâncias atuns e tubarões. Então, normalmente bifurcada, quando a gente fala que é bifurcada desse jeito aqui, tá? Então, elas vão promover, né, um batimento bastante forte. A gente sabe que tubarão tem um nado bastante poderoso, tá? E que também fornece aí esse nado eficiente por longas distâncias. Bom, tudo isso que a gente conversou também e falou, né, trouxe aumento da eficiência natatória, esses diferenciais, né, de cauda, que depois mais à frente a gente vai ver também os tipos de cauda que esses animais têm, seja ela, né, depois mais para frente a gente vai ver dentro de osteites, né, dois peixes que se divergem em duas categorias, né, os sarcopterígeos e os actinopterígeos, que tem nadadeira raiada e nadadeira lobada, né? E depois a gente vai dar uma olhadinha e vai falar mais desses apêndices aí. Então, esses apêndices, então, e essas formas diferenciadas de movimentação, né, de nado, trouxe um aumento na eficiência natatória, e isso também depende, olha lá, da forma do corpo desse peixe também, estrutura da superfície corpórea, isso
a gente vai levar em consideração o tipo de escama que ele vai ter também, né? Vai modificar também em certos grupos, ter escamas específicas, de tipos específicos, nadadeiras e arranjo muscular. Então, tudo isso aqui, então, né, interfere e vai ditar, então, quais são esses movimentos que esses peixes terão e, dentro disso, a eficiência desses animais, tá? Bom, circulação dos peixes, a gente já falou lá, né, que é exigido para esses peixes, ainda mais que estão com essas novidades evolutivas, né? Então, a gente tem aí esse coração, né? Que vai ter duas câmaras, que é um átrio e um ventrículo. Então, só que é um coração, olha lá, que recebe apenas coração rico em gás carbônico, que que segue em uma única direção. Nós não temos aqui ainda uma dupla circulação ocorrendo aqui para peixes, tá, gente? Então, nesses animais, o sangue entra no átrio, né? Lá no coração, lá, segue para o ventrículo, então sempre nessa direção aqui, e dele vai seguir para onde? Para as brânquias, gente. Então, vem aqui, olha, todo sujinho de gás carbônico, vai seguindo em direção para onde? Para as brânquias. Por quê? É aqui que ele vai receber, então, ó, vai diminuir esse calibre dessas veias, tá? Em capilares muito miudinhos lá em meio às brânquias, porque é aqui que a água vai passar. É aqui que essa água vai trazer o oxigênio e vai deixar, então, por difusão, esse oxigênio nos capilares e esse gás carbônico que está aqui também no sangue, nesses capilares, vão se difundir para a água que vai sair. Então, é uma troca, né? Então, ocorre essa entrada de água direto. Então, a gente tem esse fornecimento, então, de entrada de oxigênio, né? E saída de gás carbônico, então, ocorrendo nesse local das brânquias, então, tá? E aí, sim, todo arterialzinho limpinho, aí ele passa por todos os órgãos ali do corpo e novamente vai passar pelo coração, já trazendo então esse gás carbônico e o coração bombeia novamente para as brânquias então, tá? Ali nos tecidos, ó, lógico, o arterial que chega, o arterial vai deixar aqui nos tecidos o oxigênio que o tecido necessita e recolhe o gás carbônico. Até que chega uma hora ali que ele o quê? Tá sujinho de novo. Então, são esse tipo de troca, então, gasosa que vai ser realizada através aí na circulação dos peixes, tá? Aqui, para falar da adaptação da vida na água, a gente vai fazer amanhã, então, tá, gente? Que é bastante longo e tudo mais, então isso aqui fica para a aula de amanhã, então, que seria a nossa aula prática. Saiu, demorando para sair. Pipocou muito? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa aula, tá? Anotem aí e depois passe para a gente amanhã, no dia de amanhã, para que a gente possa sanar todas as duvidazinhas que vocês têm, ok? Bom, obrigada, tenham uma boa noite, uma boa aula com o próximo professor e até mais.